Bem, o que é o livro? Essencialmente, o livro é um estudo sobre as origens e os descaminhos da modernidade filosófica. No livro eu defendo uma tese que já vem anunciada no próprio título da obra, não é? A raiz antitomista da modernidade filosófica. O que eu digo é que essa raiz existe. O antitomismo é uma das causas da filosofia moderna. Significa dizer, em parte, a modernidade filosófica se ergue contra o tomismo. E está implícito aí contra o aristotelismo. E, em particular, contra a metafísica de Santo Tomás, contra a filosofia do ser do Aquinas. Você veja, ainda hoje é muito comum você ler em manuais de filosofia que René Descartes é o pai da filosofia moderna. E sim, Descartes é um marco simbólico importante. O cartesianismo foi um ponto de inflexão, um ponto de ruptura, né? No entanto, o cartesianismo ele não surge abruptamente, ele tem um contexto. Ele foi preparado longamente por séculos de erosão do pensamento metafísico tradicional. Foi na obra de autores como Dietrich de Freiberg, o desconhecido Dietrich de Freiberg, né? Chamado em latim Theodoricus Teutonicus, teria sido aluno de Santo Alberto também. Foi na obra de autores como John Duns Scott, de Guilherme de Ockham, né? Que as sementes do subjetivismo e do liberalismo moderno foram plantadas, não é assim? E as obras desses autores eclodiram e sobretudo, difundiram-se no cenário intelectual europeu no contexto do antitomismo que se seguiu à morte de Santo Tomás. Vocês sabem que em 1277, o bispo de Paris, Etienne Tampier, ele baixou um documento condenando algumas proposições tidas como heterodoxas, né? Algumas dessas proposições não eram heterodoxas de maneira alguma, mas o documento foi uma condenação atrapalhada e errônea, e que depois foi revertida. Esse documento não visava diretamente a Santo Tomás, mas o atingiu indiretamente. E daí, no esteio disso, surge uma onda de antitomismo, né? Aparecem vários autores, como esses citados, batendo-se contra o tomismo, em particular a metafísica de Santo Tomás, né? Sobretudo contestando a ideia central da metafísica tomista, que é a ideia segundo a qual o ser é ato de ser, é actus essendi, é o ato dos atos, a suma atualidade dos entes, distinto realmente da essência nas criaturas e idêntico a ela apenas em Deus. Em Deus, ser e essência coincidem, e apenas nele, né? Essa é a ideia central da metafísica tomista, eu me estendo longamente sobre isso no livro, né? Mas então, nesse contexto, aparecem autores contestando a obra de São Tomás, em particular essa ideia capital da metafísica tomista. Também nesse contexto, algumas ideias antigas, anteriores a Santo Tomás, e que haviam sido refutadas por ele, reaparecem, são reativadas, né? Em particular, algumas ideias averroístas, e eu penso aqui de modo especial na teoria da unidade do intelecto, né? Na qual você pode enxergar, a rigor, o protótipo das abstrações coletivistas modernas, mutatis mutandis, né? Mas você vê ali nessa ideia o antecessor do Leviatã de Hobbes, da vontade geral dos revolucionários, da superestrutura de Marx, do inconsciente freudiano, dos mecanismos de poder e saber de Foucault, dos jogos de linguagem de Wittgenstein e assim por diante, né? Então, a modernidade, esse é um dos segredos da modernidade. A modernidade não é inteiramente moderna. Ela tem um fundo atávico e mesmo bárbaro, pagão. É isso que explica, por exemplo, a reemergência na modernidade de tantas heresias antigas. Vocês devem conhecer a tese célebre de Eric Voegelin, segundo a qual o gnosticismo é a essência da modernidade. E hoje você vê uma sociedade industrial, tecnológica, avançada, progressista e ao mesmo tempo paganizada, sacrificando seus filhos, como outrora os pagãos o faziam, né? Não mais a Moloch, não mais ao Deus Sol, mas ao Deus prazer, ao Deus comodidade, né? Nós vivemos numa sociedade, vamos dizer, tomada por uma onda de neopaganismo. É disso que trata o livro. De onde vem a modernidade filosófica, de qual é sua natureza e como bem arrostá-la, como enfrentá-la adequadamente. Eu penso que esse é um livro atual, ele é importante no Brasil de hoje, não é? Hoje no Brasil, graças a Deus, nós vemos aparecer um conjunto de iniciativas maravilhosas, de pessoas preocupadas com a renovação, a regeneração cultural e moral e espiritual do Brasil. O professor Nogueira mesmo tem falado bastante nisso, não é? Há um redespertar, por assim dizer, do espírito católico do brasileiro, não é? Pronto, o tomismo é parte necessária desse processo de redespertar. E eu penso que o livro ajuda a entender isso, né? Como eu digo já na introdução da obra,
Nós precisamos de um tomismo de raiz para confrontar a cultura moderna, porque a cultura moderna é, ao menos em parte, antitomista em sua raiz. Então, se você se interessou pelo conteúdo da obra, divulguem-na entre seus amigos e familiares e pronto. Agradeço a atenção de todos, espero vê-los no futuro. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.